Olá, pessoal. Boa noite para quem está assistindo a gente ao vivo. Para aqueles que não vão conseguir acompanhar a gente ao vivo, mas depois vão assistir a gravação, boa noite também, né? Boa tarde ou bom dia. Hoje estamos aqui com o professor Francisco para fazer o nosso Let's Talk, que é aquele momento que o professor vai estar aqui para tirar dúvidas de vocês. Ele preparou um material referente ao mapa e também algumas outras questões. E vocês também podem interagir aqui com a gente pelo chat, colocando as dúvidas de vocês e a gente vai passar para o professor Francisco. Além disso, né, o professor preparou alguns tópicos, mas só lembrando que não é uma revisão para a prova, tá, pessoal? Então, o que o professor vai falar aqui é muito importante, sim, dentro do módulo, é muito importante para quem for fazer prova, mas não é tudo, tá? Então, precisa do que vocês viram ao longo do módulo, precisa estudar. E eu acredito que é isso. Professora Thaisa, você tem alguma coisa para falar, algum recadinho? Não? Acho que a professora Thaisa está com um pouco de instabilidade na internet, então eu vou passar a palavra para o professor Francisco. Estaremos aqui pelo chat com vocês. E ótima aula, pessoal. Professor Francisco, boa noite. Boa noite, professora Cirlei. Boa noite, professora Thaisa. Boa noite, alunos. Seja bem-vinda a mais esse encontro nosso, né? Então, o encontro de hoje, o objetivo é justamente a gente estar esclarecendo algumas dúvidas para vocês, né? Principalmente em relação à atividade mapa, né? E depois, né, posterior à explicação do mapa, né? Eu preparei também para vocês um resumo, né, do que a gente conversou até o momento, né, atual, sobre o conteúdo da disciplina, né, de gestão de pessoas e desenvolvimento de equipes, né? Lembrando bem a vocês, né, como a professora Cirlei falou, pessoal, essa revisão aí de conteúdo, né, não é uma revisão para a prova, tá bem? É apenas para vocês relembrarem alguns tópicos, alguns conceitos, né? Que nós já passamos durante as aulas anteriores, tá certo? Então, é algo bem resumido mesmo, né? Algo bem mais com o intuito mesmo de vocês relembrarem, né? Algumas coisas que a gente conversou lá no início, né? No capítulo 1, capítulo 2, né? E assim por diante, né? Até o momento, certo? Mas eu deixo aqui, né, a observação para que vocês não se prendam apenas nessa pequena revisão de conteúdo, né, e que vocês estudem, né, pelo livro, né, pela apostila de vocês, né, em relação à prova, tá bem? Porque o que eu vou estar passando hoje é bem sucinto mesmo, é mais para vocês relembrarem, né, algumas coisas que a gente já conversou, tá ok? Bom, eu vou falar então primeiro sobre o mapa, pessoal, né, que, assim, parece-me que foi, assim, uma dúvida constante de uma grande parte aí dos alunos em relação à atividade mapa, né, e alguns alunos falaram em relação também à dificuldade para se encontrar uma empresa para que pudesse desenvolver essa tarefa, né, essa atividade, né? Então eu quero justamente nessa noite, né, trazer para vocês algumas sugestões minhas, né, para vocês, principalmente para aqueles que estão talvez encontrando um pouco de dificuldade em contactar empresas, né, para desenvolver esse trabalho, certo? E eu venho trazer aqui algumas sugestões, algumas ideias, né, que eu vou sugerir, né, principalmente para aqueles que talvez tenham essa dificuldade de localizar a empresa, ou por residir numa cidade muito pequena e não ter muitas opções, né, certo? Ou por algum outro motivo, né, encontrou essa dificuldade. Então, assim, o primeiro desafio de vocês em relação à atividade mapa era justamente encontrar uma empresa que adotou o regime de teletrabalho, né, que seria o home office, né, e conversar com o gestor, né, de pessoas, né, dessa empresa, em relação a alguns fatores, né, relacionado à atividade de teletrabalho e como que isso aconteceu, né, principalmente durante aquele período, né,
da pandemia, né, que todos nós vivenciamos, né, em 2020, 2021, né. Então, como vocês sabem muito bem, muitas empresas, elas foram obrigadas, né, por uma questão de saúde pública, a fazerem lockdown, né. Então, se não lockdown total, mas um lockdown parcial, onde talvez 100% da empresa foi para o online, né, foi para o teletrabalho, e se não 100%, uma parte da empresa ficou, o que a gente chama do híbrido, né, ficou uma parte no presencial e uma parte no home office, tá? Então, assim, e aí, pessoal, a gente fala de várias empresas, né, comércio e serviço, né, foram os mais que adotaram o teletrabalho, certo? Principalmente primeiro pela facilidade, né, de adaptação ao home office, né, ao teletrabalho, e segundo, por serem setores da economia que foram mais impactados, né, podemos falar dessa forma, pelas medidas, né, tomadas pelo Ministério da Saúde em relação à prevenção da Covid-19. Tá? Tivemos, com exceção, a indústria, que eu acredito que talvez alguns de vocês atuem nesse segmento, né, da economia, a indústria que não foi possível parar, né, 100%, lockdown 100%, mas tiveram departamentos dentro das indústrias, pessoal, que foram, principalmente os setores administrativos, né, que não eram da área de produção, da linha de produção, foram adaptados para o home office, tá bom? Então, a minha sugestão que eu deixo aqui para vocês, né, para quem ainda está tendo dificuldade de conseguir achar empresa, né, para que possa desenvolver a atividade, é que vocês tentem verificar, por exemplo, a empresa que, primeira coisa, tentar identificar na cidade de vocês, através do conhecimento de vocês, seja um conhecimento através de um irmão de vocês, um conhecimento através de um amigo, ou através até mesmo da própria empresa que vocês trabalharam, né, ou trabalham, se teve setores que em algum momento ele operou no formato home office, tá? Ou se a empresa por completo ela no home office, tá? E aí quando eu falo de empresa, uma das dúvidas que surgiu por parte de um dos alunos, né, seria o tamanho da empresa. Pessoal, a atividade mapa vocês podem desenvolver em qualquer tipo de empresa, primeiro, qualquer tipo de empresa, tá? Não importa se ela é uma MEI, uma empresa de apenas um único profissional ou dois profissionais, se ela é uma ME, uma microempresa, tá? Se ela é uma empresa de médio porte ou se ela é uma empresa de grande porte, tá? A atividade, você pode adaptar ela dentro da realidade daquela empresa. Uma MEI, vou pegar aqui o exemplo da MEI, porque a MEI é o formato mais simples e mais enxuto que tem em termos de estrutura física e material humano. É possível, sim, você aplicar essa atividade em alguma empresa que foi ou que é classificada como MEI, mas que naquele momento ela trabalhou nesse regime home office, tá bem? Então, só aqui esclarecendo para vocês, porque a MEI, ela é uma empresa, ela tem CNPJ, né? Então, ela não difere das demais, tá bem? Só para deixar, assim, essa opção, né? Porque foi uma das dúvidas que surgiu por parte, né, de alunos em relação ao tamanho da empresa, tá bem? E agora, dentro disso daí, vocês podem mais ou menos imaginar e fazer mais ou menos uma ideia de onde buscar essa empresa. Uma outra sugestão que eu trago aqui para vocês por exemplo, professor, na minha cidade é muito difícil, porque talvez eu resido numa cidade muito pequena, tem poucas opções, ou estou tendo dificuldade das pessoas me atenderem, etc. e tal. Vamos imaginar que seja isso daí. Uma sugestão que eu trago para vocês é que vocês podem também
contactar talvez um amigo, que até mesmo que não more na cidade de vocês, um amigo que talvez more na cidade até um pouco maior do que a de vocês, tá? Mas que ele vivenciou essa experiência na empresa ao qual ele trabalhou, ou ao qual ele trabalha, tá bem? E aí você pode fazer um contato com esse teu colega, né, ou um familiar que seja, tá? E sugerir para ele a possibilidade dele coletar algumas informações, né, em relação a essa atividade, para que possa trazer para você essa vivência dessa empresa que ele trabalhou, que ele trabalha, naquele período do home office, e aí você pega essas informações e você aplica o teu conhecimento do que a gente trabalhou na disciplina, tá? Para a realidade daquela empresa ao qual o seu amigo trabalhou, ou seu familiar trabalhou, trabalha, né? Mas que vivenciou essa experiência do home office, tá bem? Então, assim, necessariamente não precisa ser apenas uma empresa da sua cidade, né? Se você tem essa dificuldade, mas que talvez tenha um familiar, um amigo próximo, que tenha mais facilidade de poder contribuir com essa experiência que ele teve na empresa e poder te passar as informações para que você possa construir esse projeto, construir esse trabalho, né, para a tua disciplina aqui, tá? Ela também é válida, tá? Detalhe, a única coisa que não pode, pessoal, é que a empresa seja fictícia. Não pode empresa fictícia, tá? Ah, professor, eu posso criar uma empresa, eu posso inventar? Não, não pode. Tem que ser algo real, algo que foi realmente vivenciado na prática, tá? Por quê? Porque essa atividade, ela é como se fosse, de uma forma assim, bem simbólica falando, como se fosse um trabalho, algo parecido com uma consultoria, tá? Tanto que depois, no final, é dado, né, a possibilidade de vocês sugerirem melhorias, né, em relação ao que foi desenvolvido. Então, não pode ser algo criado do nada. Tem que ser algo mesmo que aconteceu, certo? Mas que, né, você possa colocar aquele teu conhecimento em prática. Então, inventar uma empresa, né, essa possibilidade não existe, que era uma das dúvidas também que tinha chego, né, de alunos perguntando, né, se poderia criar, inventar, etc. E tal. Não, não pode, tá bem? Então, fica aqui os esclarecimentos, né, sobre essa questão da busca, né, da empresa, né, para aqueles ainda que não desenvolveram, né, a atividade, ou para aqueles que estão ainda tendo essa dificuldade de encontrar. Bom, acredito que com essa explicação talvez tenha ficado bastante claro para aqueles que talvez estava limitado apenas, né, a sua cidade, né, ou tendo alguma dificuldade de conseguir, né, desenvolver, né, a atividade. Bom, feito isso, conseguiu então a empresa, né, conseguiu fazer o contato com alguém que possa, né, lhe dar essa oportunidade de você desenvolver, né, a atividade, você vai, tendo essa empresa já identificada e já, né, tudo certo de fazer o trabalho em relação a ela, você vai fazer então uma breve primeira parte do projeto, da atividade, é fazer uma breve apresentação dessa empresa, tá? O ramo de atuação dela, pessoal, a localização, o tempo de mercado, os produtos ou serviços que essa empresa desenvolve, né? Quantidade de trabalhadores, né? Talvez não precisa ser exatamente a quantidade exata, mas ter mais ou menos uma ideia de quantos trabalhadores fazem parte daquela empresa, tá? Ou seja, é você poder fazer uma breve apresentação, né, da empresa ao qual você vai desenvolver aquele trabalho. Detalhe. Ah, professor, mas tem pessoas que eu conversei, que falaram que eu posso fazer a atividade, né, usar a empresa dele como referência para a minha atividade, para o meu trabalho, porém, pediram para não identificar o nome. Perfeito, pessoal, não tem problemas, tá? De você, caso seja um pedido aí do gestor que lhe atendeu, ou da própria política da empresa, de não querer divulgar o nome, tá? Você não precisa divulgar a marca, não precisa divulgar o nome da empresa ao qual você fez o trabalho. O importante é que você defina que segmento que é, que ramo que é, tá bem? Então, se porventura vocês encontrarem essa objeção, né, essa dificuldade, não se preocupem com isso. Por quê? Porque o nome da empresa, ela não vai interferir no resultado final da tua atividade, tá bem?
Não é necessário, né, citar o nome da empresa. E o gestor, né? Talvez também ele não queira que seja citado o nome, etc. Então, deve-se respeitar, né, isso daí, essa questão do nome e da marca da empresa, tá? Caso seja um pedido, né, por parte, né, uma das objeções aí, né, por parte da empresa ao qual vocês forem fazer o trabalho, tá bem? Mas o importante é que vocês definam o ramo, a localização, quanto tempo essa empresa está no mercado, se ela é uma empresa muito nova, se ela é uma empresa mais antiga, né, mais tempo de mercado, lá 10, 15, 20 anos, assim por diante, tá bem? Então, fiquem tranquilos em relação a isso daí, porque esse primeiro momento aí é para que vocês possam ter um conhecimento, né, e fazer uma breve apresentação dessa empresa, como se fosse ali um cartão de visitas dela, né, para quem não conhece. Bom, o segundo tópico da atividade mapa, pessoal, é vocês identificarem, né, como são dispostos os cargos da organização, representando graficamente, né, isto é, faça a estrutura organizacional hierárquica, né? E aqui eu trouxe até uma figura que é o que eu sugiro para vocês, está na página 41, esse exemplo, tá? De organograma, tá certo? Então, vocês vão pegar a empresa ao qual vocês escolheram, vocês vão pegar, entender como que é a distribuição, né, dos cargos, né, dentro dessa organização. Lógico que, dentro daquilo que a gente conversou, quando a gente falou sobre questão de hierarquia, de organograma, né, de estrutura da empresa, que eu comentei até com vocês, que uma empresa pequena, lógico que o organograma dela é bem mais simples, né? Talvez tenha lá, a empresa pequena vai ter lá o diretor, o gerente, o supervisor, aí tem lá o assistente e tal, compreende? Então, é uma estrutura mais enxuta. Se você pega uma empresa grande, né, ao qual você vai fazer o teu trabalho, é uma empresa já de médio, grande porte, lógico que esse fluxograma, esse organograma aí, ele é um pouquinho mais extenso, tá bem? Mas procure trazer, pelo menos, algo mais próximo de como que a empresa é em termos de organograma, para que possa-se ter uma ideia de como que é a organização dela, em termos de estrutura organizacional, tá? Para que possa ser entendido quais são os setores, né? Quais são a questão da subordinação, né, entre cargos, né, e funções dentro da empresa, entenderam? Então, tentem identificar como que é construído isso daí, né, na empresa ao qual vocês irão fazer esse trabalho. Aí vem aquela dúvida, professor, mas no caso de uma MEI, né, que é uma empresa, muitas vezes funciona no modelo home office, né, funciona em casa, por ser uma empresa pequena, muitas vezes é só uma única pessoa que faz tudo nessa empresa. O fato de ser apenas ela uma única pessoa não quer dizer que essa empresa não tem organograma, tá, pessoal? Toda empresa ela tem que ter organograma. Mesmo que seja uma única pessoa que faça todas as atividades, essa empresa, ela existe uma organização, porque no mínimo aqui, vamos pegar aqui uma empresa prestadora de serviço, tá, para vocês terem uma ideia. No mínimo, ela vai ter o departamento administração geral, recursos humanos, vendas e marketing, operacional, tá? Ou estoque, que seja, algo nesse sentido. Ou seja, ela tem uma organização básica, mínima, tá? Para que possa ser caracterizado como uma empresa. Mesmo que seja a única pessoa que faça a função de administrador, de vendedor, de controlador de estoque e assim por diante. Não tem problema, tá? Mas que precisa ser, né, descrito esse organograma, tá bem? Bom, o terceiro tópico, dentro da atividade mapa, é você especificar 2 cargos dentro dessa organização, tá? Quais são, né, considerar o conteúdo do cargo, quais são os métodos e processos de trabalho e responsabilidade e autoridade, né, desses 2 cargos. Então, você vai pegar dentro da empresa ao qual você selecionou para realizar a tua atividade, tá? Pegar 2 cargos dentro dos quais você identificou, né,
até mesmo baseado no teu organograma, e você vai descrever, por exemplo, para cada um desses cargos, o conteúdo dele, no caso, né? O que se espera do profissional, ou seja, qual que é a finalidade e a função principal daquele profissional em relação ao cargo que ele está exercendo, né? Como que é o desenvolvimento do trabalho dele dentro da empresa, né? Como esse profissional trabalha, o método de desenvolvimento desse trabalho, né? Os processos de trabalho, tá bem? A responsabilidade a quem esse profissional se reporta, né? Seu superior. Então, por exemplo, se você pegou ali um supervisor, o supervisor ele está subordinado ao gestor, ao gerente, tá? Ao gerente do departamento. Então, quais são as responsabilidades? Então, a quem esse profissional ele reporta, né, as suas responsabilidades. E a autoridade, qual é o grau de responsabilidade sobre, né, os seus comandados, tá bem? Então, até onde esse profissional tem autonomia, né, para tomada de decisão dentro daquela empresa, tá ok? Bom, feito isso, acredito que até agora que está tranquilo, não sei se tem alguma pergunta dentro do que a gente já especificou aqui da atividade mapa. Podemos seguir, então? Professor? Sim. O Harley fez uma pergunta que o professor já respondeu, mas dá para reforçar, de como fazer a apresentação do catálogo da empresa sem citar o nome dela, que é na etapa 1, né? O primeiro item. Foi justamente aqui o primeiro aqui, né? Primeiro tópico, né? Você vai citar, no caso aí, o mix, né? Ou os principais produtos e serviços que aquela empresa ela desenvolve, né? Vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que seja uma empresa do segmento de alimentos, tá? Quando eu falei assim, de repente por uma questão a pedido do dono da empresa, pedido para não divulgar a marca, tá? Mas a gente sabe que na indústria de alimentos, por exemplo, essa indústria ela pode fabricar, por exemplo, biscoitos, pode uma linha de enlatados, por exemplo, né, enlatados, conserva, ele pode ter uma linha de produtos de óleo vegetal ou de margarinas, compreendeu? Então, quando você fala assim, citar os produtos e serviços, você citar quais são esses produtos e serviços ou os principais que a empresa desenvolve. Não precisa citar, né, a marca desse produto, né? Você vai falar assim, se é uma indústria têxtil, por exemplo, a indústria têxtil, ela fabrica camisas, calças, vestidos, shorts, compreendeu? Então, você vai definir o tipo de produto que a empresa faz ou os serviços, se for, por exemplo, prestação de serviço, né? É uma empresa, por exemplo, que ela é de limpeza, então ela faz limpeza de estofados, ela faz limpeza de fachadas de loja, ela faz limpeza de... Compreenderam? Então, especifique na atividade os produtos, mas não precisa citar a marca do produto, né? A marca lá, por exemplo, é o óleo de soja da marca Y, o óleo de soja da marca Z. Não precisa. Citem só, que se for indústria de alimentos, que eu estou trazendo aqui um exemplo bem genérico, tá, pessoal? Se for indústria de alimentos e ela tiver dentro dos seus produtos o óleo de soja, você fala que um dos produtos que a indústria fabrica, óleo de soja, biscoito, macarrão, produtos enlatados em conservas e assim por diante, né? Então, eu acredito que você fazendo dessa forma atenda essa necessidade aí que eu peço no item 1, tá bem? Imagino que possa ter ficado claro, tá? Então, e se a empresa não tiver problema de falar a marca, pode citar a marca, tá, pessoal? Foi só uma observação, tá? Que eu trouxe aqui para vocês, tá bem? Caso tenha essa problemática aí. Bom, o item 4 da atividade mapa, então, agora que você já conhece um pouco da empresa, né?
há questões sobre a realização dos treinamentos, né, em home office ou teletrabalho, tá? Então, aqui, pessoal, vocês vão começar a entrar específico justamente dentro daquele conteúdo da nossa aula que a gente falou sobre a parte de capacitação, treinamento de colaboradores, né? Tudo isso daí que a gente comentou, né, durante a nossa disciplina, durante a nossa aula da disciplina, e que também consta, tá, no livro de vocês. Qual que é o objetivo disso daí? Primeiro é conhecer como que a empresa ela realizou esse treinamento, tá? Então, quais foram os maiores desafios e quais os pontos positivos que essa empresa teve no treinamento, no formato à distância, no formato teletrabalho, tá bem? Aqui eu trago uma sugestão para vocês. Vocês podem, por exemplo, estar montando um quadro com 2 colunas, pessoal. Numa coluna, vocês podem colocar os principais desafios e na outra coluna, tá, o que teve de positivo na visão, tá, de quem vocês estão entrevistando, na visão de quem vocês estão conversando, né, nessa empresa ao qual vocês escolheram, entendeu? E aí você consegue deixar, se vocês fizerem no formato de 2 colunas, vocês conseguem deixar, visualmente falando, bem mais específico, né, o que a empresa teve de dificuldade e o que a empresa teve de ponto positivo. Ah, professor, quantos itens eu preciso relacionar? Não tem uma quantidade padrão, tá, pessoal? Lógico que você não vai colocar lá 1 ou 2 itens só, porque com certeza essa empresa ela vai citar pelo menos ali uns 4, 5 desafios que foi encontrado, porque foi algo muito, muito novo para as empresas, essa experiência de teletrabalho, né? Porque muitas não tinham, né? Isso daí nunca tinham trabalhado nesse formato ou desenvolvido algum tipo de treinamento nesse formato, certo? Então, vão ser citados esses desafios e os pontos positivos, na visão do gestor, que é o qual vocês vão estar conversando na empresa, ele vai falar, olha, foi positivo isso, aquilo, eu percebi, né, uma evolução nisso, uma evolução naquilo. Então, ele vai relatar e você coloca em tópicos aí, dentro da tua segunda coluna, o que esse gestor colocou como positivo, tá bem? Ele relatou para você como positivo. Caso a empresa não tenha realizado, pessoal, nenhum treinamento, pergunta essa pessoa que vocês estão levantando as informações, né? Os motivos que levaram a empresa, ou ele, a não implementar o programa de treinamento. Tá bem? Então, por que não foi possível, durante esse período de teletrabalho, ou desse momento da pandemia, ou se a empresa, ela, mesmo pós-pandemia, ela continuou com uma parte da empresa no teletrabalho, no híbrido, por que não foi possível desenvolver esse treinamento, tá? Essa capacitação. Então, eu trago aqui uma sugestão para que vocês elaborem um texto contendo os motivos que a empresa e o gestor não realizou essa capacitação desses colaboradores, tá? Então, vocês vão lá, se porventura falar assim, olha, a empresa, ela adotou o teletrabalho, mas ela não, nesse período, quando ela ficou no formato home office, ela não desenvolveu nenhuma capacitação, nenhum treinamento. Então, procurem extrair do gestor com o qual vocês estão conversando o motivo ao qual não foi possível desenvolver essa atividade, tá, pessoal? Esse treinamento. Bom, o quinto, ele fala justamente sobre, né, que para que vocês possam fazer um texto apresentando, então, um treinamento que foi elaborado, né, ou caso a empresa não tenha elaborado, perguntar para o gestor, né, de pessoas da empresa o que ele faria. Então, assim, se o gestor ele desenvolver um treinamento, tá, vocês vão procurar entender, então, e descrever isso daí numa forma de texto, por que foi adotado o treinamento? Então, seguindo o quê? Seguindo alguns critérios que nós também estudamos durante a nossa aula, pessoal. Tá? Seguindo ali um planejamento básico, né, de quando se trabalha um treinamento dentro de uma empresa. Então, primeira coisa, identificar a necessidade do treinamento. Né? Por que foi adotado o treinamento, né, à distância? Qual foi o problema ou qual era o problema a ser resolvido? Então, primeira coisa é identificar a necessidade. Se a empresa ela adotou o treinamento, então o gestor vai falar para você o porquê que foi implantado o treinamento naquele período, naquele momento, né, através do teletrabalho. Tá.
A empresa não desenvolveu o treinamento, certo? Aí você pergunta, então, para ele, né, o que ele faria, né, qual que seria, né, o ponto de vista dele, caso fosse necessário colocar, né, ou inserir esse tipo de treinamento, né, dentro da organização. Necessidade, né, motivo principal. Depois, os temas a serem abordados, né? O conteúdo a ser trabalhado nesse treinamento, certo? O que foi trabalhado, ou o que seria trabalhado caso, né, fosse sugestão do gestor. A execução do treinamento, pessoal. O período que foi desenvolvido, a infraestrutura, né? Como que foi feito isso daí? Foi utilizado, por exemplo, por ser à distância, qual foi a ferramenta de treinamento, a ferramenta tecnológica de treinamento que o gestor adotou naquele período, né? Ele utilizou, por exemplo, o Zoom como ferramenta de treinamento, de capacitação, para que os colaboradores, em cada local que eles estivessem, adotassem, né, essa tecnologia para que pudesse, né, receber o conhecimento, né, receber as informações, instrutores, critério de avaliação. Então, como que tudo isso aconteceu na prática, tá ok? Na empresa ao qual vocês estão fazendo essa avaliação, essa atividade. E, por último, a avaliação final desse treinamento, tá? Os resultados, né, alcançados, os problemas que surgiram, né, e foram corrigidos, e o aprimoramento desse treinamento para futuros treinamentos no formato, né, online, aí no formato home office. Entenderam? Então, como que a empresa ela fez essa avaliação, quais foram os resultados, né? Correções de problemas que foram realizados durante esse período de treinamento e o que foi aprendido, o que foi absorvido de conhecimento, de know-how, que pode ser aprimorado e melhorado para treinamentos futuros, né, dentro da organização, caso a organização, né, ela adote, né, essa política aí do treinamento online, né, mesmo pós-pandemia, tá? Então, quais foram ali os resultados, né, colhidos pela empresa, tá ok? Alguma pergunta no momento? Professor, por enquanto sem perguntas, mas a respeito dessa etapa, eu tenho recebido no Fale com o Mediador algumas pessoas que colocaram treinamentos que não envolvem o teletrabalho, treinamentos presenciais, de segurança, enfim, aí isso daí não se encaixaria no que está sendo solicitado na questão, né? Não se encaixaria porque a atividade é justamente em relação a esse treinamento no formato online, né? No formato home office, né? Então, teria que ser o treinamento mesmo no formato à distância, né? Que é justamente o desafio que a empresa ela possa ter tido, né? Durante ou talvez, tá? Esse treinamento pode ter acontecido de forma presencial, né? E híbrido, né? E talvez para aqueles que estavam online, que não podiam estar presencial, eles acompanharam no formato híbrido. Aí não tem problema, tá? O treinamento aconteceu dentro da empresa. Tinham funcionários fazendo, mas outros funcionários de unidades de fora, eles acompanharam no formato online. Aí tudo bem. Que aí seria o formato híbrido. Agora, 100% no presencial, né? Ele teria que ter, de alguma forma, né? Essa interação com o online, que é justamente, né, o principal objetivo da atividade MAPA, né? Isso mesmo, professor. Fica a dica, porque eu tenho visto chegando algumas atividades em que a pessoa acabou utilizando um treinamento que não está sendo solicitado na questão. E aí acabou chegando uma pergunta aqui do Francisco César. Quase não xará, né? Mas se a empresa entrevistada não executou os treinamentos, como fica a avaliação? Isso. Aí, nesse caso aí, respondendo a pergunta do Francisco, né? É justamente você perguntar para o gestor, né? Para quem você está fazendo a tua pesquisa, né?
fazendo a coleta de informações para a tua atividade, é você perguntar para ele, Francisco, que tipo de método ele usaria, caso ele fosse aplicar o treinamento, que tipo de método, então, ele usaria para fazer essa avaliação. Tá? Aí você pode estar extraindo dele, porque todo treinamento ele tem que ter uma avaliação final. Para que você, como gestor, que foi aquilo que a gente aprendeu na nossa aula, né, durante a nossa aula, o treinamento ele tem que ter um motivo para existir. Ele não pode simplesmente, vou criar um treinamento para ocupar o tempo. Não. Os treinamentos eles existem com um objetivo. Geralmente de melhorar algum processo ou de corrigir alguma falha no processo de trabalho da equipe. Né? Já que não houve esse treinamento, né, aí você pergunta para o gestor, né, caso ele fosse aplicar esse treinamento, qual seria a forma de avaliação dele? Né? Seria, por exemplo, uma prova? Ele iria elaborar, talvez, ali uma prova através do Google Docs, por exemplo, que é uma ferramenta que tem dentro do Google, onde ele elaboraria ali questionários de avaliação e depois o aluno iria responder esse questionário, ele iria atribuir uma nota para avaliar o grau de aprendizado desse aluno. Aqui eu estou mais ou menos aqui jogando, tá? Para vocês, por exemplo, o que poderia ser feito através da ideia de um gestor, tá? Mesmo que ele não tivesse desenvolvido o treinamento. Então, ele, como gestor, ele tem que ter claro que todo treinamento tem que ter uma avaliação. Mesmo que ele não tenha aplicado esse treinamento, mas no meu planejamento, a avaliação seria através, talvez, de uma prova online, né? Entenderam? Então, ou talvez entregar algum tipo de atividade correspondente àquilo que a gente desenvolveu ou que eu desenvolveria no treinamento, certo? Então, você tem que ter claro uma forma de avaliar isso daí, caso você fosse colocar em prática. Tá joia? Acredito, então, que possa ter respondido o Francisco, talvez os demais. Tem mais outro... O Michael, professor. O Michael, né? Isso. Ele pergunta aqui, mas todo treinamento via online cai nesta opção? Pois tem empresas que já faziam treinamento online antes da pandemia. Tranquilo, Michael, né? O nome. Se a empresa ela já adotava treinamento online, bem antes da pandemia, tá? Não tem problema. O importante é que a empresa ela use o treinamento através do teletrabalho. Não importa se isso daí já é uma prática da empresa antes da pandemia ou se a empresa ela foi obrigada a adotar essa prática devido à pandemia. Tá? Então, não tem nenhuma objeção, não tem nenhum problema se a empresa ela já tem essa política, né? Principalmente as empresas de tecnologia, as empresas, as startups, por exemplo, que a gente comentou até na última aula das startups, né? Que vem surgindo muito essas empresas de tecnologia, elas já adotam, por exemplo, treinamento online. Bem antes que a gente nunca imaginaria que talvez iria passar por uma pandemia, as empresas de tecnologia, elas sempre trabalharam no home office, elas sempre trabalharam, né, com esses treinamentos online. Tá? Por quê? Porque ela já nasceu no ambiente tecnológico. Né? As startups elas já nasceram no ambiente tecnológico. Tanto que o home office para elas não foi novidade. E quando veio a pandemia, elas não foram impactadas, porque justamente elas já estavam aptas, né, e habilitadas, né, a utilizar a tecnologia para diversos meios de trabalho e também de treinamento. Tá? Então, não tem problema se foi antes ou depois a prática do treinamento. O importante é que ela use, né, ou que ela usou em algum momento, o treinamento à distância, né, com esses profissionais que estavam em diversos lugares e necessitando, né, de serem capacitados, né, durante esse período da pandemia ou antes da pandemia. Se o treinamento for... Eu não estou conseguindo aqui... for de... que aqui fica um pouquinho em cima aqui do meu... Você pode ler aí, Thaís, por favor, porque fica aqui um pouco em cima do meu slide. Se o treinamento for de compliance, combate à corrupção, e o mesmo foi através de vídeos como... peraí, que eu acho que
E esse treinamento foi feito através de vídeos, com uma avaliação de perguntas e respostas. Se tem, o Luiz Medeiros quer saber se tem utilidade? Se poderia ser dessa forma, Luiz, você poderia reformular a pergunta para a gente? Rapidinho? Se porventura, né, eu estou mais ou menos aqui imaginando, talvez a dúvida dele aqui, Thaís, se porventura for na empresa que ele está desenvolvendo o trabalho e houve esse treinamento, nesse formato, sendo a empresa ao qual ele está desenvolvendo toda a atividade mapa, não tem problema. Se for essa a dúvida, né? Eu estou aqui mais ou menos imaginando se essa for a dúvida. Agora, se porventura esse treinamento aí, ele foi fora da empresa que ele está fazendo a atividade, aí não serve para a atividade mapa que ele está realizando, porque a atividade mapa tem que ser relacionada àquela empresa que ele escolheu. E o treinamento tem que ser em relação àquela empresa que ele escolheu. Não pode ser um exemplo de uma empresa fora da que ele escolheu, né? Não sei se é exatamente essa a dúvida do Luiz, né? Luiz, se não tiver respondido, manda outra mensagem para a gente, por gentileza, que a gente coloca aqui novamente. Isso, mas se for a empresa que ele está fazendo, sem problema, tá? Pessoal, se for a empresa que vocês escolheram, não importa o tipo de treinamento, tá? Só assim já colocando aqui essa sugestão, né? Deixando essa sugestão para vocês aí. Não importa se for um treinamento do departamento específico que aquela pessoa trabalhava, né? Realizou, ou foi um treinamento geral da empresa, ou foi um treinamento de um outro departamento, né, ao qual você não trabalhava, não tem problema. O importante é que seja da empresa que você está fazendo a atividade. Tá bem? Se o gestor não... O Márcio está perguntando, não é isso, Thaís? Se o gestor não achar necessário fazer nenhum treinamento, já que a maioria dos trabalhadores da empresa já trabalhariam online na própria empresa, e o home office foi um sucesso, mesmo sem treinamento, então, Márcio, respondendo aqui o Márcio, né, entra naquela resposta que eu dei para um outro colega aí, né, de turma, que foi justamente, mesmo que a pergunta anterior foi parecida um pouco com a sua, Márcio, ele perguntou o seguinte, a empresa não realizou nenhum treinamento, né? A sugestão mesmo que a empresa não tenha realizado nenhum treinamento, peça para a pessoa que está participando da sua pesquisa, né, respondendo às suas perguntas, o que ele traria de sugestão de treinamento para essa empresa. Mesmo que a empresa já seja um sucesso. Tem uma frase bem típica do Steve Jobs, né, que eu gosto muito, de algumas frases de impacto do Steve Jobs, que ele falava o seguinte, não existe empresa que não possa ser melhorada, nem que seja 1% para melhorar, toda empresa precisa sempre estar melhorando, sempre estar inovando. Então, assim, mesmo que essa empresa, Márcia, ela já seja uma empresa referência, mesmo que essa empresa ela seja talvez uma líder de mercado, uma empresa inovadora, que está sempre à frente, que é sucesso, como você colocou aqui na tua pergunta, tá? Tente extrair do gestor, mesmo com todo esse sucesso, com tudo isso já muito bem bem evoluído, né, em termos de organização, o que ele ainda poderia sugerir para essa empresa como melhoria, que treinamento ele poderia ainda sugerir, né, como sugestão de melhoria contínua para essa empresa. Tá? Então, é a mesma pergunta, a mesma resposta que eu dei para o outro colega lá da turma. A empresa não desenvolveu nenhum treinamento. Qual a sugestão, então, que esse gestor traria de treinamento? Então, a mesma coisa para a pergunta do Márcio. A empresa já é top, já é um sucesso. Mesmo assim, o que ela poderia ainda melhorar mais ainda, mesmo sendo sucesso? Né? Então, qual treinamento ainda caberia para essa empresa? O Luiz aqui fez... Ele reformulou aí, Thaís? Reformulou. Ele teve um treinamento sobre combate à corrupção, compliance, e esse treinamento era através de vídeo, e no final eles tiveram que responder perguntas e respostas sobre o tema, totalmente online. Seria válido dessa forma?
Beleza, sim. Se você, Luiz, está fazendo a tua atividade mapa na empresa ao qual você trabalha, pelo que eu entendi aí a pergunta que você fez, que você teve um treinamento sobre combate à corrupção na empresa que você trabalha, né? Pode ser sim, tá? Pode ser utilizado, né, na tua atividade mapa, tá? Desde que seja a empresa ao qual seja a mesma empresa que você está desenvolvendo a tua atividade, tá bem? Se a empresa foi terceirizada, que desenvolveu o treinamento, não tem problema, tá, pessoal? Porque tem empresas que eles contratam outras empresas para desenvolver o treinamento. Talvez aí seja até uma dúvida, né, que eu já estou até antecipando de alguns. Ah, professor, a minha empresa ela não fez treinamento. Desculpa, a minha empresa não fez treinamento, mas ela contratou uma empresa para desenvolver um treinamento online para a gente durante o período de pandemia. Serve esse treinamento? Serve. Desde que tenha sido um treinamento online, não importa se foi a própria empresa que desenvolveu ou se a empresa que você está desenvolvendo o trabalho, ela contratou uma empresa terceirizada para realizar seu treinamento. Esse treinamento para a equipe, tá? Porque é muito comum as empresas contratarem empresas de consultoria, né, para realizarem treinamentos, né? Eu falo isso porque minha empresa de consultoria, e eu dei já alguns treinamentos online. A minha empresa de consultoria deu treinamento online para outras empresas no período de pandemia, tá? Durante o período home office. Então, não tem problema, desde que seja a empresa que você esteja desenvolvendo, tá, a tua atividade mapa. Essa é, né, a única regra que não pode ser quebrada aí, né, durante a tua pesquisa, o teu trabalho, tá bem? Para a gente finalizar, pessoal, para ver que não vai dar nem tempo a gente fazer lá uma revisão do conteúdo que foi trabalhado durante as aulas, porque realmente a atividade mapa ela gera muita dúvida mesmo, né? Mas o objetivo desse encontro de hoje era mais mesmo para poder esclarecer essa atividade mapa para vocês, tá bem? O sexto item e último do trabalho de vocês aí, né? É justamente que fala aqui o seguinte: agora coloque-se no lugar do gestor dessa empresa que vocês estão fazendo o trabalho, né? E aí você faria algo diferente nesse treinamento? Agora eu quero saber de vocês, né? Do ponto de vista de vocês, se dentro dessa pesquisa toda que vocês realizaram, com esse gestor que vocês conversaram, tá? Você, no lugar desse profissional, você faria diferente o que ele fez? Né? E aí, se você faria diferente esse treinamento, se a tua resposta foi sim, né? Você apresentar as fragilidades e as medidas de melhoria. Tá? Aí, pessoal, praticamente você vai estar atuando como se fosse um consultor, né? Praticamente ali um papel de um consultor, de um gestor consultor. Se eu estivesse no lugar de fulano, dentro de tudo isso que ele passou para mim, eu faria diferente, professor. Eu identifiquei algumas falhas no processo de treinamento, eu identifiquei algumas coisas que poderia ser melhorado e eu faria diferente. Então, eu faria desta forma. É isso que eu quero, né, que vocês façam nesse item 6, né, da atividade. Ah, não. Tudo que ele me apresentou, professor, eu acredito que, né, foi muito bem elaborado, o treinamento foi muito bem feito, eu não tenho algo a pontuar como falha ou como melhoria. Beleza, se o treinamento que esse gestor desenvolveu, no teu ponto de vista, na tua pesquisa, na tua coleta de informações, você viu que não tem o que ser melhorado, que realmente você faria igual o que esse gestor te respondeu, que ele fez na prática lá, ou que ele sugeriu, caso ele não tenha feito treinamento, mas que ele sugeriu, você vai fazer então o quê? Você vai demonstrar esses benefícios e os pontos fortes, descorrer isso daí, né, através de um texto, né, bem elaborado, o que foi que teve de benefício nesse treinamento, certo? E de ponto forte que você identificou que ficou bem elaborado, bem feito por parte daquele gestor, tá bem? Então, você conclui, você fecha, tá, tua atividade mapa com essa sexta questão, né, com essa sexto item, né, a ser respondido, e aí sim você tem concluído, tá, a tua atividade, o teu trabalho, né, em relação a essa atividade mapa. Tá bem, pessoal? Eu acredito que ficou bem esclarecido, né? Aqui tiveram algumas perguntas que vieram, né,
que eu acredito que eu devo ter respondido já durante aí a nossa apresentação. Questão sobre atividade deverá expor o nome do integrante, respondi sobre isso, né, para vocês. A empresa, o CMEI, poderia, né, participar desse trabalho, né, dessa atividade, pode sim, sem problema, né. Tem que ser entrevista com o gestor. Pessoal, se não for o gestor que aplicou o treinamento, pode ser entrevista com quem aplicou esse treinamento. Tá bem? De repente, não foi com o líder de departamento ou o gestor, né, da empresa, mas foi uma pessoa que aplicou. Você pode, então, né, entrevistar essa pessoa que aplicou esse treinamento. Tá bem? Que nem sempre, às vezes, pode ter sido o gestor, entendeu? Na maioria das vezes é o gestor, mas às vezes, dependendo da empresa, foi um outro profissional que aplicou. Essa empresa, ela pode ser fictícia, como eu coloquei no início do nosso bate-papo, não pode ser, tá? Tem que ser uma empresa real, tá? Uma empresa de verdade, pessoal, tá bem? Bom, acredito então que eu consegui, através desse bate-papo, esclarecer muitas dúvidas, né? Dei aqui algumas sugestões de como vocês buscarem essa empresa. Então, eu desejo aí sucesso na atividade de vocês, tá? Que vocês consigam realizar com total êxito, né? E que possa ser um grande aprendizado, né? Para a carreira profissional de vocês, tá bem? Então, da minha parte, né? É isso daí. Eu desejo aí uma boa noite a todos, né? E a gente fica aí para se encontrar, então, no próximo encontro nosso, né? Para o nosso último capítulo aí, né? Na próxima segunda-feira, tá bem? Thaís, acredito que seja isso daí, né? A gente conclui, então, esse bate-papo. Acho que foi bem explicativo. Se tiver ficado alguma dúvida, o pessoal pode procurar a professora Cirlei, lá no Fale com o Mediador, que a gente está à disposição também para tirar qualquer dúvida remanescente. Mas não chegou mais dúvida por enquanto aqui no chat, professor. Acho que a gente já pode encerrar. Beleza, então. Tá? Obrigado aí. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Até a próxima.